Deus abençoe a você que está assistindo esse vídeo. Vamos ler comigo a Bíblia Sagrada, capítulo 8 de Gênesis, versículo 1. O título é: As águas do dilúvio diminuem. Versículo 1 do capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé. Olha que maravilha. Noé ali, dentro da arca, e água por todo lado, não se via pé de pau, nem montanhas, somente água. Mas a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Esse vento fez com que as águas aquietassem, ficasse calma. É sinal que aqui as águas no dilúvio estavam furiosas. Sabe, como quase que nem numa tempestade. E Deus ordenou que as águas se acalmassem. Aquietaram-se as águas. Depois que o vento passou sobre aquelas águas. Então as águas se aquietaram. Versículo 2. Cerraram-se também as fontes do abismo, e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, ou seja, parou de chover. Versículo 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. Nesses 150 dias, as águas minguaram, ou seja, diminuíram. Versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Era o nome daquele monte e daquele lugar ali. Versículo 5. E foram as águas indo e minguando, ou seja, diminuindo, até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Começaram a aparecer as pontas dos montes, ficar fora da água. Versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu
Já tinha se passado 40 dias. Abriu Noé a janela da arca que tinha feito. O título é Solta um corvo e depois uma pomba. Versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Versículo 8. Depois soltou uma pomba, a ver que as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Observe que Noé soltava o corvo e ele ia, não encontrava lugar para pousar e então ele voltava novamente. Nessa tentativa, depois Noé soltou a pomba e a pomba foi e voltou. Versículo 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seus pés e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a. Ou seja, ele estendeu as mãos e pegou a pomba. E meteu-a consigo na arca. Trouxe para dentro da arca. Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias. E tornou a enviar a pomba fora da arca. Soltou novamente. Ele esperou 7 dias e então soltou novamente a pomba. Versículo 11. E a pomba voltou, e ele sobre a tarde, e eis que, observe, arrancada uma folha de oliveira no seu bico, sinal que as águas cada vez mais estavam baixando. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou, versículo 12, esperou ainda outros 7 dias. 7 é um número de perfeição. E enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele, porque ela encontrou lugar para pousar. Versículo 13. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta, ou seja, a água secou. Versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. O título é Noé e sua família saem da arca. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. Versículo 16. Tu e tua mulher e teus filhos
e as mulheres de teus filhos contigo. E versículo 17. Todo o animal que está contigo, e toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Versículo 19. Todo o animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme a sua espécie, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Foi a primeira coisa que Noé fez. Foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Com certeza ali Noé matou um cordeiro e ofereceu ao Senhor. Também tinha 7 de cada um. Ele pegou um cordeiro ali e ofereceu ao Senhor um sacrifício. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Olha aí, de cada animal limpo, Noé ofereceu sacrifício ao Senhor. Por isso que o Senhor determinou que de todo o animal limpo, 7 pareias de cada espécie. Versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro. Olha a diferença. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, desde criança. Desde menino. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Versículo 22. Então a terra enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão.